Olá, você, meu amigo, você, minha amiga, obrigado por estar conosco mais uma vez em mais um Quer Fazer Entrevista. Mais um dia que estamos juntos para tratar de algum tema importante para a nossa sociedade, falar sobre algum assunto, destacar alguma personalidade. E no programa de hoje nós vamos falar sobre uma instituição que faz um papel maravilhoso, um papel social, um papel humanitário, um papel que muitas vezes o Estado não faz e principalmente um papel cristão, que é a Associação Santa Luzia. Essa entidade tão importante na nossa região que há muito tempo vem trabalhando e ajudando muitas pessoas e muitas famílias. E para falar sobre a Associação de Santa Luzia, nós convidamos ele que é um especialista, está diuturnamente ligado à Associação de Santa Luzia, conhece a história e conhece do trabalho e trabalha muito em prol da Associação de Santa Luzia, que é o João Bosco da Mata, que é o coordenador administrativo, que faz parte da gestão administrativa da associação, está aqui conosco hoje. João Bosco, muito obrigado por estar aqui na TV Kefas e nosso Kefas Entrevista. Tá. Obrigado, Márcio. É um prazer, né, estar aqui na Kefas, nessa montagem bonita, e agradecer a vocês a oportunidade de levar aos telespectadores um pouco, né, o que é a Associação Santa Luzia. Antes da gente falar sobre qual o papel, né, e o que faz hoje, e a gente sabe que faz muita coisa para muitas pessoas, a associação, vamos falar um pouco da história da associação, que as pessoas de casa conhecem a associação, sabem, né, do que papel que desenvolve na sociedade, mas talvez não conhecem a história. Então vamos falar um pouco da história, né? A associação tem quantos anos e quando ela foi fundada? A associação tem 47 anos, foi fundada em 1967, com um grupo de senhores aqui da cidade, e no intuito de abrigar cegos. Hoje, desse grupo, nós temos vivo o Sr. Chiquito Vargas, que é um dos fundadores. Quer dizer, o próprio nome já dá uma referência, né? Associação Santa Luzia. Santa Luzia, né, que é a santa, né, dos portadores de deficiência visual, né, dos cegos, né, e foi dado o nome da Associação Santa Luzia justamente para abrigar as pessoas com deficiência visual. Aí vale até a pena a gente fazer, né, um comentário, porque na época eu acho que a associação ela deveria se aplicar a esse público, porque deveria ser formado por um público muito carente, um público até muito abandonado pela sociedade, não é isso? Muito até marginalizado pela sociedade, né? O deficiente, em geral, hoje melhorou muito, né? Mas era muito marginalizado pela sociedade e abandonado pela própria família, né, João? Na verdade, era. Né, a preocupação, né, dos fundadores, né, foi dar uma qualidade de vida melhor, como até hoje, né, os gestores dar uma qualidade de vida melhor aos moradores hoje da associação. Então a fundação foi por homens da sociedade, né, claro, desempenhando vários papéis, decidiram se unir para criar uma entidade para ajudar as pessoas cegas, pessoas portadoras de deficiência visual. Né? E na época, como que foi formada, legalmente falando, a questão da estrutura que foi montada? Hoje a associação é formada, né, por gestores, né, da civil, e hoje tem tudo que rege um estatuto, está documentado, e na verdade hoje, se você não tiver com a documentação muito certinha, o estatuto, as atas de reuniões, você necessita disso no dia a dia para você buscar algum benefício fora, né, até você junto ao INSS, enfim, outros órgãos que você precisa de documentação. Falando da história ainda, naquela época da fundação, né, que ela foi criada com o objetivo de cuidar das pessoas com deficiência visual, ela contava com a ajuda governamental, de empresas, ou era uma obra que era realmente provida pela sociedade? Ela é provida pela sociedade, como é hoje. E antigamente, né, a gente ouve a história das pessoas mais velhas, que tinham os gestores, né? O cara assumia a presidência, quando chegava no final do mês, eu falei, olha, tá devendo quanto aí? Vem cá e pega. Né? Às vezes os presidentes, antigamente, as pessoas de bem, eles que chegavam no final do mês, olha, tá devendo alguma coisa aí? Se tivesse devendo, ele, do próprio bolso, ele arcava com os compromissos da entidade. Ou seja, e certamente eram compromissos vultuosos, né? E eles acabavam marcando com essa, não tinha uma certa organização. Mas só que com o tempo, né, não só a parte legal,
mas para poder administrar a entidade que foi crescendo, tomando forma, tomando tamanho, certamente a necessidade de organizar todo o trabalho, de fazer um trabalho que a própria lei passou a exigir, não é, João? Hoje você é muito mais cobrado, né, do que antigamente. Hoje você tem, por exemplo, você é muito fiscalizado, Ministério Público, né? Você tem a vigilância sanitária, né, constantemente está te visitando. Por exemplo, promotoria da Vara da Infância. A associação hoje, só para você ter uma ideia, Márcio, nós temos 104 internos. Desse número desses internos, nós temos do quadro a gente fala interno, mas na verdade são moradores. Adolescente, jovens, adultos e idosos. Então, há essa mistura. Então, você tem que ter um controle. É uma entidade diferenciada, porque tivemos recentemente aqui, né, falando sobre a Associação Dona Zulmira, né, a Casa de Recuperação Dona Zulmira, em que atende essencialmente pessoas, né, idosas, né, o Lar dos Velhinhos, que atende pessoas idosas, e outras entidades que têm um público específico. Já a associação, ela foi criada para ter um público específico, né, que eram os portadores de deficiência visual, mas com o passar dos anos, a assistência, né, o público assistido, ele mudou de perfil também, não é? Porque abriu-se tanto o leque de atendimento a pessoas de diversos outros segmentos, não só deficientes visuais. A gente define isso porque a Associação Santa Luzia, por ter um quadro de funcionário muito grande, se olhada pelas autoridades, mas diferentes. Para você ter uma ideia, hoje qualquer internação, por exemplo, de adolescente, hoje os que tem lá são todos por medida judicial. Então, se tem algum menino com qualquer um tipo de ou paralisia, a gente tem casos de outras tipos de doença que o promotor encaminha por lá. Só para você ter ideia, no quadro de funcionários, nós temos profissionais. Então, às vezes, por isso que facilita o acompanhamento, no caso, da promotoria da Vara da Infância. E hoje, como o próprio João Bosco disse, né, não é uma entidade que atende exclusivamente pessoas portadoras de deficiência visual, né? Então, foi se abrindo o leque de atendimento. Hoje, desde de crianças que são levadas, né, talvez pela justiça, por medida judicial, para serem atendidas, assistidas pela associação, jovens, adultos e idosos são atendidos também pela Associação Santa Luzia. A gente vai conhecer um pouco mais que tipo de assistência que é prestada durante o programa, mas é importante dizer isso, da mudança desse perfil, né? Porque, como eu disse, são épocas diferentes. Naquela época, né, década de 40, né, final da década de 40, né, até bem pouco tempo, né, digamos assim, portadores de necessidades eram muito marginalizados pela sociedade. Pessoas que tinham necessidade especial, né, elas eram abandonadas nas ruas, inclusive pelas famílias. Deficiência física, deficiência mental, muitas vezes, eram levados para manicômios, né, que a gente já viu em várias reportagens como eram esses manicômios, né, eram abandonadas pelas famílias. Pessoas cegas, com deficiência visual, eram abandonados pelas famílias porque não tinham, né, o que fazer. Uma pessoa cega não tinha para a família uma utilidade, então era um peso para a sociedade, era um peso para a família e preferiam jogar às ruas. Graças a Deus isso mudou muito. Hoje, por exemplo, os deficientes eles têm muito mais mecanismos que permitam que tenham uma vida bem próxima do normal. Pessoas com deficiência visual hoje conseguem ler, conseguem desempenhar papéis importantes, conseguem empregos importantes, conseguem se locomover sozinhos, são independentes. Então, a família hoje já tem, né, um maior carinho e talvez não precise da atuação de uma associação Santa Luzia. Então, por isso, a necessidade de abrir. No caso, a gente viu que a associação decidiu abrir o seu coração, então o símbolo é um coração, né? Abriu o coração para atender a quem necessitasse, né? Que é o caso hoje. Então, nós estamos conversando hoje com João Bosco da Mata, que é coordenador do setor administrativo da Associação de Santa Luzia, essa entidade tão importante do governador Valadares, conhecendo um pouco da história dela, e nos próximos blocos vamos falar sobre esse atendimento específico, que é uma entidade diferente, como eu digo. Ela não tem um público definido. Ela atende às necessidades, né? Então a gente vai falar sobre isso e muita gente tem curiosidade. Uma entidade como essa, com uma missão tão importante, com certeza precisa de recursos financeiros. E de onde vêm esses recursos, né? Nós vamos conversar sobre esse tema, sobre esse ponto, ainda hoje no Quer Fazer Entrevista, que vai um rápido intervalo. Volta já.
Estamos de volta com Quer Fazer Entrevista de hoje e o tema é a Associação Santa Luzia de Governador Valadares. Para você que está ligando o seu televisor agora, está acompanhando agora, falamos dessa entidade tão importante que existe em Governador Valadares, que foi criada aí há na década de 40, não é? E essa entidade, foi criada por homens de Governador Valadares, diversos segmentos sociais, para ajudar as pessoas portadoras de deficiência visual. É por isso, com o nome de Santa Luzia, que é a padroeira, né, que é aquela que protege a santa das pessoas cegas. Com o passar dos anos, a entidade acabou aumentando o seu o seu público-alvo e hoje atende desde crianças e adolescentes até pessoas idosas que não necessariamente tenham deficiência. Mas na conversa de agora com João Bosco da Mata, que é coordenador administrativo da associação, a gente vai falar justamente sobre esse atendimento. Já que é um público tão variado, né? Crianças, adultos, idosos, né? Que tipo de assistência vocês prestam a essas pessoas? Dentro da assistência que a gente tem a parte de enfermagem, tem a parte a assistente social, fisioterapeuta, tem a nutrição e a enfermagem. Aí que na verdade nós temos hoje 60 funcionários e tem esses profissionais que dão essa assistência. Além dessa assistência, a gente tem alguns voluntários que nos ajudam a dar essa assistência a esses internos. João, como que esses internos chegam até a associação? De que forma? Na verdade, a família, o responsável do interno, suscita há uma necessidade de fazer a internação dessa pessoa, se dirige à Associação Santa Luzia através do assistente social, que é funcionária da casa, se preenche uma ficha. Posteriormente, essa assistente social, juntamente com a psicóloga, vai fazer uma sindicância na residência, para ver se realmente o quadro é aquele, que às vezes as pessoas vão preencher a ficha e omite informações. De repente a família quer se livrar da pessoa, disso, né? Então, é feito essa visita para ver se realmente enquadra no perfil. Sim. Porque, na verdade, a Santa Luzia hoje, por exemplo, o adolescente, igual já coloquei no bloco passado, o adolescente a gente não interna nesse sistema de fazer a ficha, só através de medida judicial, através da promotoria da vara da infância, que vai fazer esse pedido para a entidade. A família tem que dirigir, ao invés na entidade, ele tem que ir procurar a promotoria e fazer esse pedido. Aí faz a internação através de uma medida judicial. Aí os demais, enquadrando, vai ver se tem a vaga. Porque, de repente, hoje você vai querer, está solicitando uma vaga para o idoso feminina. A gente não tem, mas tem a masculina. Então, tudo isso a gente tem uma quantidade de leito que é tudo dividido, as alas, que hoje não tem mistura. Tem a ala feminina, masculina e tem a pediatria, que dentro da pediatria tem essa divisão, masculina e feminina. Hoje não pode misturar. Fazendo um recorte desse público, por exemplo, as crianças que são encaminhadas, né, via medida judicial, né, são crianças em que situação? São crianças que se encontram abandonadas, crianças que têm determinado tipo de doença. Porque nós estamos falando aqui, gente, de menor infrator, não. Estamos falando aqui de menores em necessidade social, né, de atendimento, de assistência, principalmente à saúde, não é? Nós temos várias anomalias, né? Hoje eu tenho um autista, que é essa medida judicial, tem várias anomalias, mas com esse com esse perfil. Se uma criança normal, a não ser que esteja com problema na família, que aí é a medida. Mas nesse caso aí, há outras entidades que vai pegar essa criança que são ditas, né, entre aspas, normais. Por exemplo, tem uma criança com autismo que a família, por exemplo, não tem condição financeira nenhuma de dar assistência. Não só a assistência financeira, mas assistência afetiva. Então, a promotoria acaba detectando aquele caso, a família talvez busca aquele socorro, né? A justiça faz toda a triagem e remete até vocês essa criança, né, com um problema diverso. Daí vocês, então, acabam promovendo a internação dessa criança e é provido toda a assistência, saúde, psicológica, tudo. Alimentar, vestuário, tudo por conta da associação. Tudo por conta dessa entidade. A gente tem um apoio, nesse caso desse autista, a gente tem um apoio muito grande do município através desses órgãos que faz um acompanhamento, mas toda assistência de medicação, tudo é por conta da Santa Luzia. E ainda um agravante, ainda porque você tem
esse autista, você tem que ter um acompanhamento especial. Sim. Às vezes ele se apega muito ao funcionário. E a gente tem uma coisa diferente das outras, como o sistema da Santa Luzia de moradia, o Márcio e telespectador, cria-se um vínculo. Nós temos um morador lá que tem 38 ou 40 anos que mora na associação. Então, ele cria um vínculo familiar com o próprio colega, até com os próprios funcionários. A casa dele é ali, a família dele é ali. São os funcionários. São os funcionários. Então, se cria um vínculo. Por exemplo, tem alguns internos lá que têm um carinho muito grande com um determinado... Ele obedece todo mundo, mas ele tem uma afinidade com o funcionário, porque o funcionário está mais tempo na entidade. Com os idosos, por exemplo, né, o caso também é assim, são familiares que procuram, ou vocês detectam situação de abandono, por exemplo, ou alguma situação em que vocês detectam a situação em que aquele idoso precisa de ser internado ou precisa de ir morar na associação. De que forma acontece? É da mesma forma. A família, né, às vezes não tem condições. Quer dizer, tem hora que a gente comete uma injustiça e fala assim, fulano internou o senhor Manuel. Aí vai ver... Pôs ele no asilo. Colocou no asilo. Aí você vai ver, a mulher trabalha, o homem trabalha, e os filhos têm que estudar. O velho vai ficar abandonado, o idoso vai ficar abandonado. Ele precisa de um cuidado, você precisa de um banho, ferir uma pressão, ter um cuidado mais especial, ou às vezes ele precisa de tomar o medicamento na hora certa, ele acaba não tomando, ou deixa ele por conta de uma criança, a criança não tem condições, aí se busca a internação desse idoso. E para esse tipo de assistência, né, além da questão da assistência total, né, que tipo de funcionários vocês têm lá? Hoje, quantos funcionários atuam diretamente ligados à associação? Hoje a Associação Santa Luzia tem 60 funcionários. Igual eu falei no início. Uma média empresa, né? 60 funcionários. Os pagamentos, todo mundo é religiosamente em dia, porque sobrevive daquilo. São funcionários da área administrativa e da área especializada também. Especializada. Você tem a área de enfermagem, você tem, só para você ter uma ideia, nós temos a cozinha, que funciona com três funcionários, tem-se a lavanderia, nós temos um funcionário que cuida da manutenção, há uma lâmpada, um vazamento ele tem, nós temos 2 motoristas, porque precisa toda hora um transporte, uma consulta, levar para o hospital, você tem a limpeza na faxina, é tudo separado, cada um na sua, e tem a parte técnica que é de enfermagem, que aí ela se equilibra toda, o sistema de 12 por 36. Só para você ter uma ideia, esse povo chega para a enfermagem, eles pegam 6h30 da manhã, banho, o remédio, o café, a alimentação, porque a maioria deles, os idosos, são dependentes, você tem que dar o café, né, colocar na boca, o remédio, a alimentação, o almoço, aí você tem à tarde, mais o café, você tem uma janta, então o trabalho são 12 horas direto que esse pessoal trabalha. Na verdade, são 24 horas, 24, né? A vigilância é 24 horas, né? Porque a assistência às madrugadas, né, tem que ter especialistas como se fosse um hospital, em que tem que ter alguém ali pronto, trabalhando em vigilância para que, caso haja necessidade, né, porque tem que ter medicamentos na madrugada, tem que ter locomoção até banheiro e tudo mais. Então, a gente sabe que é um trabalho que não para, não é? E a gente vai falar um pouco sobre a forma de manutenção da Associação de Santa Luzia. Como sobrevive em termos de receita para todo esse tipo de assistência, porque gera muitos gastos. No próximo bloco, é rápido, a gente volta em instantes aqui no Quer Fazer Entrevista, hoje falando sobre a Associação Santa Luzia. Volta para o nosso último bloco, Quer Fazer Entrevista hoje, falando sobre a Associação Santa Luzia, essa entidade tão importante que assiste a tantas pessoas em Governador Valadares, e descobrimos aqui, né, que é uma entidade que tem públicos variados na sua assistência. São pessoas que estão lá, né, morando e sendo atendidas 24 horas por dia em diversas situações em termos de saúde, em condições, chegam lá em situações precárias de saúde e recebem toda assistência, desde crianças, adolescentes, jovens até idosos. E está explicando tudo isso para a gente João Bosco da Mata, que é coordenador do setor administrativo, é um dos que estão lá há muitos anos,
curiosidade, há quantos anos está lidando com a associação, João? Diretamente, né, como funcionário, tenho 13 anos como funcionário na Santa Luzia. Mas já lidou muito tempo Já, como voluntário e ainda hoje, né? Porque há momentos em que você atua como voluntário, né? Antes era voluntário, mas tem momentos, né, que a gente é voluntário, né? Você não deixa de ser, você não é simplesmente um funcionário, né? Você, além do seu horário, se precisar, qualquer hora, se chamou, a gente está disponível. Como outros ou também fazem esse externos. papel, né? Não. Hoje, na verdade, é o seguinte, a pessoa que vai trabalhar numa entidade, ele tem que doar alguma coisa. Sim. Se for simplesmente pelo salário, ele não fica. E hoje, né, diferente do passado você conseguia muito mais voluntários, né? Hoje, até por exigências, determinações legais, o trabalho tem que ser especializado, né? E para ser especializado tem que ter a dedicação total. E essa dedicação tem que ser remunerada, né? Aí se torna mais difícil até a situação de ter voluntários, né? Mas vamos falar em termos de números, né, de algumas situações para o pessoal de casa entender como funciona a associação. Só para ratificar, quantos internos hoje? 104 internos. 104 internos. Esses internos recebem medicação, por exemplo. Esses medicamentos, como eles são adquiridos? Alguns tipos de medicamento a gente compra e outros a gente consegue através da rede que o governo fornece. Isso aí tudo tem que ter uma montagem de um processo. Através desses profissionais que a gente tem, você consegue esses remédios de graça. Mas parte dele a gente compra. A situação está tranquila ou ainda há momentos em que há carência, há falta? Não, na verdade isso aí, não, Márcio, a diretoria da Associação Santa Luzia, eles correm atrás, não deixam faltar. Aí, às vezes, os caras sacrificam dali, você busca recurso dali, liga para um amigo. Bate nas portas? Você bate nas portas. E hoje, graças a Deus, a Santa Luzia, né, a gente tem um grupo os gestores, né, dela, a gente tem uma facilidade, que são pessoas conhecidas, apertou lá, a gente bate na porta, fulano, ó, hoje nós estamos precisando de remédio, nós estamos precisando de fralda descartável, nós estamos precisando, e graças a Deus, e as portas se abrem. E outro apoio que a gente tem é da mídia, de um modo geral, principalmente hoje, né? A TV Kefas está abrindo as portas para a gente tem a escrita, falada e televisada, que simplesmente a gente anunciou que está precisando, graças a Deus, a gente bem atendido, imediatamente o povo hoje está muito solidário, né, Marcos? Graças a Deus. Agora, em termos de alimentação, por exemplo, né, uma curiosidade, né? Quanto se gasta hoje em termos de quantidade? São quantas refeições, que tipo de refeição? Não pode ser qualquer refeição, tem que ter um balanceamento. Todo cuidado, né? Hoje você é acompanhado através do nutricionista, esses profissionais que são da Santa Luzia, remunerados por ela. A gente tem um café da manhã, almoço, café da tarde, a janta e à noite, mais à noite, para 6h30, 7 horas, tem um lanche. São alguns. Se tem uma ideia de consumo, a gente consome 10 kg de arroz, 10 kg de açúcar, 5 kg de feijão e 4 kg de macarrão, 14 kg de carne, 60 litros de leite a gente gasta durante o dia. Isso é diário. Isso é um volume diário. Diário. Você gasta 60 litros de leite. Então, para isso a gente tem, durante o dia, vem trabalhando para você manter um estoque para não faltar. Da mesma forma, uma parte a associação compra e a outra parte busca doações. O básico a gente ganha tudo, mas, por exemplo, a carne a gente compra para não ter mistura. Sim. A gente gasta 300 pães, 1,5 kg de café e vai assim. Hoje outro consumo que a gente tem muito grande, que é a hora que a gente fala com as pessoas, a não ser que seja a gente da área, nós temos uma lavanderia que hoje lava de média de 400 quilos, dependendo do dia, 450 quilos de roupa diário. Então, todo o vestuário é lavado todos os dias. É difícil até a lavanderias profissionais hoje na cidade ter esse volume todo. A gente tem todo o nosso equipamento industrial. Sim. Né? E a gente lava esse volume de roupa para dar conta. Cerca de 450 quilos por dia. Por dia. É muita. Aí você tem, né, energia, aí você tem o material que não é os produtos, né? Não é esse produto doméstico. Produto porque tem fezes, urina e tem que fazer a separação das roupas. Além então, de tudo, para evitar infecções, doenças e tudo mais. Né? Até esses produtos são especiais. Porque vocês tudo com registro sempre direitinho. Estão sendo alvos de fiscalização, né? Exatamente. Principalmente da vigilância sanitária. Vigilância sanitária constantemente nos visita, até porque alguns medicamentos que a associação compra, ele compra direto do laboratório. Para você comprar, você tem que ter um alvará da vigilância sanitária. O cuidado então, com a higiene, renovar, a limpeza tem que também. Então, é muito fiscalizado, que hoje o povo denuncia, né? Sim. E qualquer anormalidade, a vigilância está visitando, para ver no porquê. Né?
Agora vamos na parte de receita, né? Como que sobrevive a Associação Santa Luzia? Tem ajuda governamental? É parte devido aos benefícios dos internos? Como que é feito isso? São através dos benefícios dos internos, se tem através de alguns benefícios através do governo, que são valores que, né, que a gente precisa de buscar recurso fora. Você tem como ajudar através dos carnês, a gente tem uns carnezinhos que mensalmente, né, a pessoa pode contribuir, que você emite o carnê para o ano todo, a pessoa vai ajudar. As doações espontâneas, né? Às vezes muitas pessoas assim, não quero carnê, mas hoje eu vou dar tanto, e vem assim. A Associação de Santa Luzia, como outras entidades, faz parte do chamado terceiro setor. Não é do setor privado, não é do setor governamental, ou seja, não é uma entidade do governo, não é uma entidade empresarial, ou seja, não obtém lucros, e é uma entidade assistencial do terceiro setor. Então, sobrevive, tem ajuda, por exemplo, é uma previsão legal de que os internos, o benefício que ele recebe é revertido para a sua própria assistência ali dentro, a sua própria manutenção. O governo, ele repassa verbas, não são suficientes, lógico, mas mesmo assim, para repassar, a entidade tem que estar totalmente legalizada, com documentação em dia, com suas contas aprovadas, e ainda assim falta. Aí que entra o coração grande da comunidade, e colocando também, sem citar nomes, a gente tem emenda parlamentar final de ano de alguns desses deputados aqui da cidade que tem nos ajudado. Ajuda. Hoje a gente tem um carro, que foi do carro, a gente tem fralda, a gente tem constantemente, você tem que trocar a equipe. A manutenção, de um modo geral, porque se, por exemplo, ligou o fogão hoje, é o dia inteiro ligado. Então, o tempo de vida desse fogão é diferente do que daquele em casa. Então, a gente tem, por exemplo, a cozinha foi trocada recentemente através de uma emenda parlamentar. Ótimo. Então, a gente tem esses recursos e a gente procura através de eventos que a gente faz. Sim. Às vezes sempre está participando, ninguém tem preguiça de trabalhar, não, isso não. Apareceu, chamou, eu tenho qualquer coisa, a gente promove lá, a gente tem um grupo de pessoas que vai mobilizando as pessoas, aí constantemente você tem que fazer isso para você ter uma tranquilidade agora no final e início de ano, porque é uma época que a arrecadação cai e os gastos aumentam. Aí você tem, agora final de ano, 13º de funcionários. Você tem que estar sempre, funcionário saindo de férias, enfim, manutenção de carro, recentemente o nosso carro saiu da oficina. Não é fácil, Aí pergunta, devido a essa situação, toda essa gestão bem feita da associação, a associação está confortável, tranquila, nadando em mar de rosas? Não está passando por dificuldades, não está deixando de dar assistência, não está passando falta. Mas é um trabalho que não pode parar nem um minuto sequer, Não, é 24 horas ligado, Não pode cochilar, Não, você tem que ficar 24 horas ligado, porque você não pode, não, tão tranquilo, não, você tem que estar sempre trabalhando, e colocando mais um tijolinho. Não pode faltar alimentação, não pode faltar remédio, não pode faltar assistência. E assistência importante também, assistência espiritual. Essa também é importante, como ela é feita, como ela é provida na associação. Hoje a Santa Luzia está na área de abrangência da paróquia São José Tadeu, que até então era o Padre Pedro, que Deus até em bom lugar, que dava o apoio espiritual. Aí com a chegada do Vladimir passou a dar assistência espiritual à Santa Luzia, que todos os domingos, às 10 horas da manhã, tem missa ou celebração com o diácono, o ministro da Eucaristia ou o padre. Maravilha, tá aí, é mais uma obra de ação cristã, ação caridosa de homens que começaram há muitos anos esse trabalho e homens e mulheres que vêm dando continuidade, assim como o João e outros membros da diretoria, funcionários, pessoas que trabalham estão lá como voluntários, pessoas que ajudam de alguma forma. E você também pode ajudar de alguma forma, Se não tem condição de ajudar financeiramente, mas doe algum tipo de produto que você não precisa mais, ou se não, faça uma visita, Um carinho, levar um abraço, é importante, não é, João? Márcio, sempre eu falo o seguinte, antes de você, eu vou ajudar a associação, você conhece? Não. Então, eu acho, assim, vai conhecer. Você conhecendo, você vai ter uma noção o que é a dimensão da associação. Então, vamos passar o endereço aí para o pessoal visitar. Associação Santa Luzia fica na rua Israel Pinheiro, número 77, no bairro São Pedro. As pessoas que queiram ajudar também, com o telefone, pode ligar, 3225-1420. Quiser fazer uma doação, esse final de ano, onde as pessoas vão renovar o guarda-roupa,
As roupas dos internos, Márcio, a gente colocando, toda era de doação. De doação. A não ser que agora, final do ano, a gente ganha roupa, né? De presente de Natal, usa, mas durante o ano a roupa é usada que você doa para Santa Luzia. E também a gente, através dessas doações de roupas ou outros objetos, que nós temos um bazar, que a gente também, é outra fonte de arrecadação que nós temos. Se você tem uma roupa em casa, ou trocou de geladeira, a gente faz uma separação para Santa Luzia, para os internos, que sobra a gente joga no bazar, que é uma fonte de arrecadação que a gente tem também, que hoje está muito boa. Parabéns. Graças a Deus, a Santa Luzia hoje está numa situação em que dá para atender, né, tranquilamente os seus assistidos, graças ao trabalho de muitos homens e mulheres que dedicam, né, não só a sua vida ali de trabalho mesmo, mas fora dela, para poder fazer com que não falte o que é preciso para garantir assistência a essas crianças, jovens e adultos e até idosos que são atendidos lá. Diferente de outras entidades que, infelizmente, ainda passam por muitas dificuldades, passam falta mesmo, e que a gente vai procurar trazer várias entidades aqui para mostrar a realidade. Recentemente mostramos a Casa de Recuperação Dona Zulmira, que ainda passa por algumas situações, que precisa da ajuda administrada pela Sociedade de São Vicente de Paula, mas precisa da ajuda da comunidade. Mostramos hoje a Santa Luzia, vamos convidar outras entidades para você conhecer e para você, de repente, ajudar. Só repetindo o telefone para quem quer ajudar, João. 3225-1420. 3225-1420. Hoje o Quer Fazer Entrevista foi com o coordenador administrativo da Associação Santa Luzia, João Bosco da Mata. Olha, João, muito obrigado, gostei muito de conhecer um pouco mais da associação. Pessoal de casa, eu tenho certeza também, estaremos sempre à disposição da associação, de vocês, para a gente divulgar esse trabalho tão bonito que vocês fazem. Tá. Muito obrigado, Márcio. Eu queria agradecer, né, você, a TV Kefas, a oportunidade de ter aberto as portas para a Associação Santa Luzia. E agradecer e desejar a todos, né, seus telespectadores, um Feliz Natal. Que Deus possa nos dar muita saúde para a gente continuar a levar esse trabalho à frente. Lembrando que o mês de dezembro é um mês que se comemora o dia de Santa Luzia, né? O dia 13 de dezembro, né? Dia de Santa Luzia. É um mês importante também, é um mês de muita festa, tem novena, tem muitas atividades, né? Lá não só na paróquia de São João do Estadeu, mas também na própria Associação de Santa Luzia. Muito obrigado. Leve o nosso abraço a todos os internos, né? E também a todos os funcionários que colaboram com vocês lá. E a você, querido telespectador, muito obrigado por ter acompanhado com atenção a nossa entrevista de hoje. Ajude de alguma forma, nem que seja indo até lá a associação, né, visitando as pessoas lá, levando carinho, levando um abraço. E aí, com certeza, você sairá de lá tocado e vai ajudar de alguma forma. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa. Continue aqui na TV Kefas, na programação católica, na programação jornalística da nossa TV, que cada vez mais está inserida nas coisas da nossa comunidade. Até o próximo programa.